Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e esse podcast não cansa de me surpreender. Quer dizer então que vamos montar um time de pro player do Vai Logar hoje, Eric? Opa! Oi para quem fortalece muito o cenário gamer. Eu sou o Eric Fagundes e Marcolino, tem um pouquinho de calma, ainda não, mas pelo menos saber dos bastidores e como é que funciona o nosso cenário, hoje a gente vai conseguir, porque hoje a gente vai conversar com o Moacir Alves, que é CEO da Brasil League. E aí, Moacir, você vai montar um Major de CS com a gente hoje? Essa é verdade, vamos ver se no final do podcast a gente monta. Até o final a gente monta, boa. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Afinal de contas, o Moacir é uma figura lendária quando o assunto é videogame, né? Já conhecemos ele de outros projetos bem famosos. Diz aí, Eric. Isso mesmo, Marquito, que a gente vai até falar durante o episódio, que é a gente conheceu o Moacir da época do jogo justo, quando os jogos ainda eram justos, será? Que saudade de quando um jogo custava módicos R$129, lembra disso? Viva a nostalgia, né? Mas, chega de papo, Eric, vamos conversar de verdade essa conversa. DJ, solta a intro pra gente já conversar com o grande Moacir. E aí, vai logar hoje? Boa, Marcolino, a nostalgia bateu forte agora e até conversei com o Moacir, acho que foi semana passada, inclusive muito obrigado pela prontidão, respondeu a gente rápido, aceitou participar. Na verdade, apareceu o Moacir para mim, eu falei, puta, eu vou chamar o Moacir pro podcast. Essa semana, se não me engano, fez 10 anos do lançamento do Gears of War 3, 10 anos do Gears 3 ou do Gears, um dos Gears. E aí o Max postou no Twitter dele um vídeo na UZ Games do Shopping Morumbi, que a galera ia lá meia-noite, no dia da estreia do jogo, para poder com as suas senhas, para poder comprar. E aí ele postou um vídeo e em um desses vídeos o Moacir aparece, dando a entrevista na época desse jogo justo, falando, e é engraçado assim, que você fala que esse Gears, o 3, era lançamento, e ele saiu um lançamento a R$129, algo que hoje a gente pensa impossível. E na entrevista você ainda fala, não, tá justo, mas ainda pode melhorar, mais pra frente pode ser que venha a 110 e por aí. Moacir, eu abri minha PSN aqui, eu tô vendo os lançamentos a R$350. A coisa não foi pra frente, né? Onde erramos, Moacir? Onde foi que a gente errou nisso daí, né? Rapaz, que coisa. Primeiro que saudade, né, de escutar isso, né? 11 anos depois do projeto, é um projeto que acho que praticamente mudou minha vida. Foi a minha entrada, de fato, nos games, né? Mas, assim, como vocês bem viram, não deu certo. Não o projeto, né? Mas sim a redução dos valores, né? É, porque você fala de governo, meus queridos. Então, assim, como eu digo, senta que a história é longa, né? Mas eu vou tentar resumi-la para vocês da melhor maneira possível. Boa, certo. E, assim, do que foi, o que não foi. Na verdade, eu acabei desistindo do projeto, por conta que isso começou a me dar prejuízos pessoais, tanto financeiros como emocionais, tá? Então, até para vocês saberem bem como foi a questão do projeto, no começo foi tudo maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, um dado que eu dificilmente falo, mas já se passou tanto tempo que hoje eu posso falar tranquilamente, no dia do Jogo Justo 2, quando abriu as vendas, nós estávamos vendendo 10 jogos por segundo. Nossa. Nossa. 10 jogos por segundo, porque aí entrou o Walmart, entrou Ponto Frio e entraram várias lojas, acho que foi loja do Brasil inteiro. Acho que o único lugar no Brasil que não vendeu o jogo do Jogo Justo foi Espírito Santo. Caramba. Isso. Porque não tinha loja lá para vender. O Brasil inteiro, o resto do Brasil inteiro vendeu. Isso contando online também ou somente vendas offline? Online e offline. E offline. Eu lembro até hoje de um amigo meu de Natal, da Magic Games, ele chegou para mim, ele me ligou emocionado, ele falou, Moacir, eu vou falar uma coisa para você. Nós vendemos neste dia o que nós vendemos no ano. Ele falou mesmo assim, ele falou assim, o ano inteiro da loja nós vendemos nesse dia. Uma Black Friday dos games, né? Mas foi insano, assim. Sim. A gente tinha, acho que era 77 mil peças dos jogos que tinham lá, entre Assassin's Creed, Castlevania, entre outros que tinha lá que eu não lembro mais, faz 11 anos, né? Então,
E mesmo eu tendo sido o autor da criança, junto com vários outros amigos, eu não lembro bem. Mas eu sei que teve vários. A Konami estava em peso, teve PES também, que eu lembro. E basicamente foram a Konami e a Ubisoft que entraram. E a gente pegou mais alguns jogos importados que foram para a NC Games. Moral da história, tá? O projeto foi muito bom. Foi assim, ele alcançou todos os objetivos possíveis e imaginários na parte de mídia, de chamar a atenção, de trazer a questão, mas o core dele, que era a redução de carga tributária, não aconteceu. E por um motivo muito simples que eu vou explicar para vocês agora. Nós tivemos um problema muito sério, que era quando eu fui chamado, no dia do Jogo dos Dois, eu fui chamado para ser conselheiro do Ministério da Cultura na Secretaria do Audiovisual. Naquela gestão, nós tínhamos a Ana Paula Buarque de Holanda. E a secretária executiva também era uma Ana Paula, um doce de coco, aquela mulher, eu adoro ela. Vira e mexe, até hoje eu sigo ela no Instagram e vira e mexe, eu dou uma pocada nela para dizer oi. Tava tudo lindo e maravilhoso com a Ana Paula Buarque de Holanda. A gente tinha hub aprovado, várias reuniões marcadas com o Ministério da Fazenda. Só que o que acontece, de repente, no meio de tudo isso, entra a Marta Suplicy. Aí sai a Ana Paula Buarque e entra a Marta Suplicy. E a Marta Suplicy odeia jogos. Eu acredito, muito, né? Eu acredito que o Supla deve ter repetido de ano, porque ele jogava muito videogame. Verdade. E aí ela deu uma raiva incontrolável nessa mulher, que foi uma coisa maluca. Inclusive, ela foi exposta numa audiência pública, que foi eu e mais dois amigos, o Tupi e o Kautok. A gente foi na audiência pública. Aí o Tupi faz a pergunta para ela sobre... O Tupi não, o Kautok faz a pergunta para ela sobre os jogos e o Tupi reforça essa pergunta. E ela fica nervosa. Ela olha com a cara assim, esse negócio de jogo... Coisa do demônio. Eu olhei aqui e falei, nossa senhora, que isso... A sorte que foi tudo gravado, foi usado depois contra ela e assim isso acabou com ela publicamente para os jovens. Tanto é que eu lembro que logo na sequência ela foi para Campus Party, que eu praticamente a área de games da Campus Party é toda minha. Eu tô há 12 anos lá na Campus Party. Caramba. A hora que ela entrou, e eu não gravei isso naquela época, não tinha uma GoPro, alguma coisa legal para gravar. Não pegou seu V3 para filmar? Não peguei, naquela época não tinha celular legal, nada assim para filmar. Quando ela entrou, gente, ela começou a ser vaiada. Mas bem baixinho, não foi nada assim muito, né? A hora que ela subiu no palco, cara, aí os caras... Aí ela falou assim, a game é cultura, aí os caras... O quê? Obviamente que ela falou isso só por causa de política. Puxar um nada saco. mais. Puxar um saco, pura. né? E assim, aí eu desisti, porque eu chegava em todas as instâncias tentando entrar para falar com o pessoal, não falava. Aí eu tive uma reunião com o pessoal do Ministério da Fazenda, que foi uma lástima total. E olha que eu tava com os dois caras na época do Ministério da Fazenda, os grandes. Aí eu fiquei tão puto que eu falei, bom, esse negócio tá avacalhado mesmo, vou avacalhar por completo, mais ainda, né? Que aí eu cheguei pro cara assim, pro diretor, nem lembro o nome dos dois lá, que eram dois diretores do Ministério da Fazenda. Eu falei assim, senhores, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Vocês são a favor da pirataria? Não, pois se eu souber de um cara que faz pirata, eu mando prender, porque pirataria é crime. Falou nervoso assim, né? Eu cheguei, então faz o seguinte, pode fazer bastante cadeia, porque não vai caber. Não vai caber. O que mais tem é Jack Sparrow no mundo dos games. Exatamente. Não adianta. Aí eu falei, agora você quer saber a melhor? Culpados são vocês. Aí o cara olhou pra mim, como assim? Culpado nós? Mas olha o preço que vocês têm colocado no jogo. Como é que alguém vai comprar um negócio desse? Não tem condição. É impossível, eu falei pra eles. É simplesmente impossível. Então, assim, o jogo é muito caro. Vocês não nos ajudam, não tem absolutamente nada. Eu estou sendo aqui tentando ajudar o pessoal e vocês não querem nem escutar, vocês praticamente reclamam do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que não vale mais a pena a nossa conversa. Aí eles ficaram meio assim, né, e foram embora, porque não foi resolvido nada. Essa foi a verdade. A gente conversava, falava, eu mostrava o projeto. Gente, eu fiz 4 projetos mostrando por que a carga tributária é tão alta. É abusiva. Até hoje eu tenho eles no meu SlideShare, para quem quiser ver. Eu tenho o SlideShare, que aí você coloca o meu nome, né? Moacir com Y, Alves Júnior, e aparece lá os projetos de tributação, por que a carga era isso, por que o jogo era considerado jogo de azar, o problema que existia entre a mídia física e a mídia digital, o que foi essa bendita dessa lei de reserva de mercado, que é o que ferrou a gente por conta da Tectoy,
e que as empresas se juntaram, a Tectoy e a Playtronic na época, para justamente impedir a entrada dos importados, né? Dos importados, principalmente o PlayStation, porque o PlayStation vinha importado, super poderoso, muito bom. E a gente ainda vendendo Mega Drive, quer dizer que até hoje a Tectoy ainda vende Mega Drive. Foi por isso que o Play 2 demorou tanto para lançar oficialmente aqui no Brasil? Foi, por vários. Esse foi um dos quesitos maiores. Também porque, assim, tudo era importado. O Brasil não produzia. Mesmo na época que a gente falava que produzia, a gente nunca produziu. Era um assemble, ou seja, vinham os componentes de fora e a gente montava eles aqui. Só fazia a montagem. Exatamente. Aí mesmo, mas nessa época foi muito bom, porque foi quando ajudou a Sony e a Microsoft a vender o PlayStation legalizado. Aí eu até falo, assim, a coisa mais interessante que eu já vi na face da Terra foi quando lançou o Xbox One e eu fui pro Paraguai. Aí eu nunca tinha ido pro Paraguai, tá? Eu fui conhecer as lojas. Gente, aí também era a época que eu devia ter coisa para filmar. Literalmente estava chovendo PlayStation, porque na loja que eu entrei tinha um buraco no teto e o cara jogava a caixa do PlayStation Caramba, cima, e tinha um cara embaixo segurando. Aí ficava... Aí literalmente chovia PlayStation. É a brincadeira que eu falava, né? Aí eu descobri que o maior vendedor de games do Brasil era o Paraguai. Era o Paraguai, com certeza. De longe, disparado, por motivos óbvios. Aí eu fui falar, inclusive, com o dono do Atacado Games lá, que é um doce de coco, um árabe, gente boa demais. Aí eu entrei para falar com ele, né? Assim, e ele falou: Moacir, isso aqui você não sabe como vende. Apesar que hoje isso não acontece mais, porque como o dólar está muito alto e o pessoal aqui vende legalmente, sim. O preço reduziu muito e não compensa mais o cara ir para o Paraguai para comprar aparelho. Pode parcelar, financiar, que seja, e não compensa mais pagar à vista em dólar no Paraguai. Exatamente. Então, aí por isso que o Brasil ficou mais atraente nesse sentido. Só que ainda hoje é caro, mas nós temos um outro problema muito, muito comum que as pessoas não falam. Que aí eu vou dizer para vocês porque que o jogo é caro hoje. Por que você paga R$300 hoje no jogo? Porque os royalties são em dólar. E o dólar faz assim, ó. A variação. Então, é igual gasolina, né? Exatamente. Então você pensa que a média de jogo lá nos Estados Unidos é 50 a 60 dólares no lançamento, tá? Sim. Aí você vem para cá, ainda vem o imposto, mas o imposto, se ele é digital, não é tão caro, tá? Mas o dólar não nos favorece. Na época do jogo justo, o dólar estava R$2, R$2,10. Saudade! Hoje ele tá 5,35 ou 5,45. Então, assim, não tem como você não cair nessa conversão, porque o royalty do jogo é em dólar. Não adianta, né? Não adianta. Então, isso prejudica muito hoje nossa venda por esse preço. Porque, assim, o canal digital está aí. Você vê, por exemplo, hoje eu vejo promoções de disco rígido, de CD físico, muito mais barato que na digital, às vezes. É um negócio que nunca faz sentido para mim. Como é que o digital sai mais caro, né? Mas aí que eu te falo. O digital não ocupa espaço no estoque, né? Os caras podem deixar o preço que for e... Não, mas existe uma coisa interessante aí, meu amigo Eric, que você precisa saber. Quando é no físico, a loja, a revendedora, ela compra por um preço X. Certo. Quando esse preço começa a cair lá fora e ele está com o disco rígido, ele obrigatoriamente faz promoções mais fortes e esse disco rígido acaba caindo de preço mais, às vezes, até que o digital. Mais que o digital. Exatamente. Por exemplo, eu vi o Demon's Souls. Demon's Souls estava na PlayStation Store um belo dia a R$156. Aí eu coloquei lá no Buscapé para procurar o mais barato. Eu achei numa loja, que era Americanas, uma loja nacional, estava por 110. Americanas não, na Magazine Luiza estava por 110. Olhei. Já com frete grátis. 2/3 do preço. Você tá entendendo? Então, assim, o que acontece hoje para a gente poder comprar nossos jogos livres? Esquece comprar no lançamento. Porque o lançamento é pré-venda, lançamento. Pré-venda, aí os caras enfiam a faca mesmo. E espera dar 2 meses aí, o jogo já começa a cair. E aí ele começa... E mídia física, né? Mídia física, ele começa a cair em mídia física. E na digital também, porque às vezes eles fazem aquelas promoções, etc. E tal, tem as promoções de verão e tudo mais. Isso, mas e agora tem as famosas que são a Ultimate e a PlayStation... A Essential e Extra, Que aí também, eu acho que ainda é mais vantagem ainda, porque, por exemplo, eu tenho as duas.
Tem a Ultimate do Xbox e a Deluxe da PlayStation. E eu não dou conta de jogar tudo que tem. Tem muita coisa. Boa. Muita coisa, é fato. Que problema bacana de ter, né? Ai, não sei o que eu jogo. Isso é genial. Muito bom. Isso é muito bom. Mas Jogo- assim, o que aconteceu para isso chegar nesse ponto, e aí voltando para o jogo justo, né? Eu chamo disso de a teoria do queijo suíço. São vários furos que dão um problemaço lá na frente. Então, o que acontece? Foram essas questões políticas, foi a minha empolgação, eu fiquei muito empolgado na época, estava dando sucesso e a coisa estava indo bem, eu tinha muita gente do meu lado, praticamente eu tinha comigo, e na associação, quando eu fundei a AC Games, tinha... na parte de comércio, eu tinha 98% dos lojistas estavam comigo. Então, é um número muito grande, era uma coisa muito grande. Porém, começou aquelas questões políticas que eu já não gosto. Uhum. Que é, por exemplo, toda hora eles queriam um dia do jogo justo. Eu falei, calma, isso aqui é uma... Como é que fala? Tem que ser pontual, né? Porque Exatamente. Senão não é que vou dizer que perde a graça, mas aí vai perder a força do movimento, né? Aí vira um dia de venda. Vira um dia de venda. Exatamente. Ali era um protesto. Aí vira um dia de venda. Então, o que acontece? E assim, o problema é que o pessoal também, a maioria, tinha muita gente bacana no meio. Só que aqueles que eram meio do contra, que era chato, eram muito chatos. Aí os caras iam lá no Twitter, mas só tem jogo velho, mas só tem porcaria, mas só tem não sei o que. Cara, então teve uma vez que eu fiquei tão nervoso com o menino, que eu falei, faz o seguinte, vai você lá negociar com os caras, então. Ajuda aí, né? Fala, não, eu te dou a liberdade total. Eu te passo o contato do cara, você vai lá falar com ele pra ver se você consegue um jogo. Vai em meu nome, né? Se você consegue um jogo mais barato do que esses caras estão fazendo pra colocar. Mas isso é só uma promoção idiota. Mas aí eu falei, pô, caramba, eu tô aqui gastando meu dinheiro, meu tempo, tentando fazer o máximo que eu posso para fazer o melhor para a comunidade. E ainda vem essa. Aí teve também a infeliz ideia que eu tive de fazer uma entrevista para um programa piloto do Senac, que é onde eu falo que pagar imposto não é ruim, que se a gente está fabricando as coisas aqui, seria bom pagar imposto aqui, aí pronto, aquilo virou um rebuliço. Que aí o cara chegou, mas esse cara aí, ele quer... É porque eu tava falando da Steam, especificadamente, que não pagava imposto nenhum no Brasil. Mas esse cara quer taxar teu jogo, mas isso... Aí virou um vilão. E aí eu virei um vilão, cara. Aí eu falei, eu digo assim, eu falo abertamente hoje, pagar imposto não é ruim. O que é ruim é o que eles fazem com o nosso imposto. Ruim é o destino do imposto, né? Porque se você paga imposto, você está comprando algo, alguém está vendendo, a gente está fazendo o mercado girar. Que é essa a função do mercado a vida inteira, né? Porque uma coisa é muito... Aí que entra uma coisa crucial que eu vou falar para vocês. Durante 2 anos e meio, eu fui o revendedor da Bethesda aqui no Brasil. Então eu vendi Fallout, Skyrim, digital. Eu tenho uma reclamação para fazer do Fallout que eu comprei, eu não gostei. Você vai falar direto com a Microsoft. Que eles posso pedir o reembolso do Fallout 4? O Moacir que vendeu a Bethesda para a Microsoft, aliás. Olha aí, ele não tá contando pra gente. Se eu tivesse vendido, eu tava nas Bahamas na hora dessa. Não tava nem falando com a gente agora. Eu tava nas Bahamas. Mas aí o que aconteceu? Aí eu tenho um dado incrível, que eu tive acesso aos números, né? A Skyrim versão digital, quando ele chegou, eu fui olhar a quantidade de jogo que a gente tinha vendido de Skyrim, mesmo as versões antigas, dos primeiros PlayStation 3, PlayStation 4 e por aí foi. Chuta no dia do lançamento do Skyrim digital. Chuta quantas peças foram vendidas. Não consigo nem ter ideia. Me dá uma margem. 10 mil, sei lá eu. Não, bem mais. Tá bom, 10 milhões. Não chega nem perto. Aí eu vou dizer para vocês, mil. Metade do que você falou. Sim, não, menos da metade do que você falou, desculpa. Vou falar o número, ok? No Brasil, no dia do lançamento do Skyrim digital, que foi aquele remaster, tudo lindo e maravilhoso, para Xbox One, etc., foram vendidos 175 mil unidades, ok? Sabe quanto foi nos Estados Unidos? Na primeira hora, 1,5 milhão. Na primeira hora. Na primeira hora, foi 1,5 milhão. Aí você olha para mim e fala assim, moa, o que tem tanto a ver isso aqui? É simples, porque as grandes empresas, elas vão apostar mais, elas vão investir mais, onde vende mais. Onde vende mais, sim. Com certeza. Exatamente. Então, assim, o que acontece? E não é que o jogo é tão caro assim, é porque o nosso poder de compra é muito
ruim. Uhum. Então, assim, poderia custar R$500, mas se você ganhasse 8 mil por mês, R$500 não seria nada. Seria nada. Entendeu? Essa é a verdade. E aí que você começa a ver o cálculo e se basear como é que a gente tinha que fazer. Por essas e outras, que o Jogo Justo não deu certo. Então, por que ele não deu certo? Ponto 1. Interesse das empresas demasiadas em cima do projeto, desvirtuando ele. Então, assim, deixou de ser uma coisa de protesto, porque os caras queriam Jogo Justo todo mês, ok? Eu não aceitei isso. Eu fui bem claro. Quando chegou no segundo dia do Jogo Justo, que já quiseram fazer o terceiro, 3 meses depois, eu falei, daqui não vai ter mais. Aí eu criei um outro projeto com outro grupo, a Lead Media, que a gente criou o Brasil Game Day, que também foi um sucesso, porém, o Brasil Game Day, que era também, ali era promoção, venda barata, etc. Só que era uma agência colocava um preço absurdo em cima de fazer, propaganda, marca, etc. Sim. As empresas compraram o primeiro, no segundo já não queriam comprar mais. Já não queriam mais. Porque estava muito caro, tá? Mas o primeiro foi um sucesso também. Né? Aí o que acontece? Então, e foi uma outra sacanagem, porque pegaram todo o meu conhecimento, eu jovem, né? Ingênuo naquela época, passei todo o meu conhecimento, contato, tudo. No segundo eles já nem me chamaram. Roubaram a sua ideia e falou obrigado. Valeu, nem me chamaram, não falaram nada. Beleza? Mas também não durou, não teve 3. Também, então foi ruim para eles também. Porque não sabia, porque também aí eu já não ajudei, aí os caras não tinham ideia nenhuma, aí o negócio foi por água abaixo. Sim. Então, primeiro ponto, foi essa desvirtualização do projeto em si que eles queriam. Não fiz, não aconteceu. Então, pelo menos desse ponto, eu consegui manter a ordem, né? No segundo. Segunda questão foi essa questão dessa, como é que eu posso dizer? Desse monte de gente vindo falar esse monte de coisa sobre a qualidade do jogo, porque eles queriam isso. Eu quero, me dá, mas esqueceram. As críticas, né? As críticas demasiadas e infundadas, né? Aí, em quarto lugar, e por fim, né, era que eu acho que foi o governo que não nos ajudou em nada. Bolsonaro agora, com essas 2 ou 3 vezes que ele baixou, ajudou muito mais do que naquela época que não tinha nada, entendeu? E eu tomei todo o cuidado possível e imaginário para a gente não entrar numa questão política. Esse que é o grande ponto, né? Exatamente. José Serra apoiou o Jogo Justo abertamente. Eu fui para o Rio de Janeiro falar com o vice dele, que era o Índio, que eu achei que foi a pior coisa que eu fiz na face da Terra. Dali em diante já vi que uma política não ia dar certo, ia ser muito difícil, porque o cara me tratou mal. Briga de cachorro grande, né? Aí eu saí completamente disso. E, assim, ficou elas por elas, né? Então, mas o Jogo Justo não deu certo por conta disso. Tudo que você apanhou com o Jogo Justo serviu para você chegar onde você chegou hoje? Ou se não tivesse o Jogo Justo na sua vida, você também acha que estaria onde está hoje? Não, o Jogo Justo foi o divisor de águas. Divisor de águas. Porque até hoje, depois dele, ninguém fez mais. Você não se arrepende de nada, então? De forma nenhuma. Foi um baita projeto. Você imagina juntar, como é que fala? 15, 16 lojistas, mais de 178 lojas no Brasil inteiro, naquela época, para fazer tudo isso. Então, não é uma coisa fácil. Você tem logística, você tem a coisa da promoção, você tem o pessoal para falar, todos têm que falar a mesma língua. Todos têm que falar, inclusive, até hoje, é uma política usada pela Ubisoft, que o dono da Ubisoft, o Bertrand, falou abertamente um dia, que os caras chegaram assim, mas você tá vendendo esse jogo, foi o lançamento do Rayman, não lembro qual que foi, mas para nova geração. Mas ele colocou a R$100. Aí o cara, mas você colocou a R$100 por quê? Ele falou, porque a venda vai justificar o preço. Ele aprendeu no Jogo Justo, ele tava comigo lá. Olha aí. Entendeu? Então, assim, mas assim, o bom é que a Ubisoft, ela é forte no Brasil, ela tem representação, ela tem todo mundo, e o pessoal tá sempre lá tentando fazer promoção e fazer coisas boas para reduzir o preço. Por isso que no Brasil eles estão tão fortes, sempre foram tão fortes. As outras empresas não, elas têm representações. Então, em vez de abrir uma empresa aqui, que também é um problema danado, fala para uma empresa internacional que é simples, super simples. Entrar no Brasil? Esquece, cara. Quando ele entra naquele manicômio tributário que a gente tem, o cara não quer nem saber. Lá fora eles têm um imposto que é o IVA, que é de 10% a 12%, pronto, acabou. Aqui não, aí o cara tem que dividir para o estado, para o município, para a federação, aí tem não sei o que, aí tem INSS,
cara olha aqui e fala, meu, tchau. Aqui é o famoso sentou, sorriu, a conta dividiu, né? Não tem pra onde você fugir. Quem trabalha com isso no Brasil tá com emprego garantido o resto da vida, cara. Aqui é Pois muita é. dor de cabeça, é muito detalhe que você vai realmente explicar pro gringo, ele não entende. Não entende. Eu tentei explicar uma vez pro inglês, cara, o cara quase falou, meu, para, eu não quero mais escutar isso aí. Eles não Desiste vêm. na base, né? Desiste na base, fala, valeu. Então, é esse que é o outro problema que a gente tem. Então, assim, Sim. as grandes empresas, elas têm representações e não tem a empresa fixa, como, por exemplo, a Ubisoft tem Ubisoft. aqui. Entendeu? Então, Sim. é uma outra questão também que ajuda no preço. Entendi. Mas eu acho até interessante que, voltando um pouco, que você falou lá atrás, que teve o lance da Marta não apoiar. Eu ainda enxergo isso de todos os nossos governantes, seja ele qual for, direita ou esquerda, não enxergar o potencial dos games tanto quanto para o consumidor, quanto também para trazer dinheiro para o país, né? E aí já remete ao próximo assunto, que é o seu outro projeto, que hoje a gente tem um cenário de games no Brasil absurdo de grande, mesmo com todos esses percalços de valor de valor abusivo, Play 5 lançado a 5 mil, Xbox Series X lançado a 5 mil, quem realmente gosta de game faz as tripas coração, né? Ele compra. Consegue comprar um game. E a gente teve também, não só isso, né? Não precisa ir muito longe. Teve a chegada do Free Fire no Brasil, que aí ele abraçou todo mundo que quer jogar, porque com uma calculadora HP, você... Nem precisa ser HP, né? Uma calculadorazinha da papelaria, você baixa um Free Fire, né? E ele abriu um espaço na comunidade gamer muito grande, né? Se os governantes tivessem um olho mais clínico para o que o cenário de games o quanto é importante para o Brasil, eu acho que a nossa situação seria bem diferente nessa questão de imposto, de taxação, até mesmo de apoio, né? Mas calma, Eric, isso está mudando. Então, é isso que eu tô falando, que eu queria chegar. A gente já vê uma mudança, houveram essas reduções e a projeção é que melhore cada vez mais, né? Com tanto que a gente está crescendo, né? Não tem como eles não perceberem o que está acontecendo. Tanto é que, assim, o Brasil, na época, em 2016, quando eu fiz o primeiro grande evento de Counter-Strike, foi a SL Pro League, não tinha hotel na cidade, lotou tudo quanto era lugar. Olha. Eu vendi, acho que foi 18.600 ingressos, porque eram 3 dias, né? Então você coloca lá, cabia acho que 5.700 pessoas dentro do ginásio, né? No geral, que na verdade cabia 10 mil, mas por conta do meio de como você tem que fazer o cenário, para o pessoal poder ver, a parte do fundo ela ficava inviável. Então você cortava 5 mil lugares ali, no caso do ginásio Ibirapuera. Mas mesmo assim, foram 16.800 pessoas nos 3 dias. Muita gente. E outra, Moacir, 16 Eu demorei mil pessoas, 3 horas para vender. 16 mil pessoas para ver outra pessoa jogando videogame, né? Pois Isso que você para pra pensar, falei, cara, é surreal. É surreal. Aí começou a mudar um pouco, aí, opa, peraí, isso aqui tá grande. Aí começou a crescer, e o Brasil começou a crescer. O Brasil tem uma vantagem e uma desvantagem para o mercado de games, que é muito grande e é muito lógica isso. Porque, assim, eu sou conhecido no mercado por dizer a verdade. Eu não vendo melancia e entrego laranja. Ou seja, você promete um negócio desse tamanho, entrega uma laranjinha desse tamanho. O mercado, a grande maioria do pessoal do mercado faz isso. Ou seja, eu quero vender um produto, eu vou dizer que é lindo e maravilhoso. Não, eu te faço uma consultoria, é diferente. Aí eu falo para você, o que você quer, porque, por exemplo, você fala de Free Fire. Isso é a maior verdade, Eric. Free Fire é incrível. Tenta arrancar R$1 do jogador de Free Fire. É a coisa mais difícil da face da Terra. Entendeu? O jogador de Free Fire, ele é apaixonado pelo jogo e pela condição que o jogo dá. Sim. Mas, por exemplo, para você fazer um campeonato de Free Fire, se você não olha somente views, você vai ter um problema seríssimo. A gente fez um campeonato de Free Fire numa loja de cadeira para vender cadeira ao preço incomum, que estava muito mais barato. Não vendeu uma cadeira. Mas os viewers estavam lá em cima. Foi lá em cima, né? É um cenário diferente, né? Em verdade. Exatamente. Agora, se você pega, por exemplo, você pega um Call of Duty, um Modern Warzone. Tá? Ok, cara, assim, conversão do jogador de Warzone é 80%, 90%. Enquanto a conversão de um jogador de Free Fire é 0%. É que os nichos são diferentes, né? Exatamente. Então, o bom é que quando o esporte eletrônico chegou, e é por isso até que eu migrei para ele, porque eu vi assim, bom,
aqui eu não tenho dor de cabeça, o dinheiro está aqui, eu preciso evangelizar o pessoal aqui, não é que nem no Jogo Justo, que já era um negócio muito grande, estava muito certo, mas aqui é um terreno fértil e grande. Aí eu comecei a desbravar. Pum, 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 pum. E chegou onde chegou. Hoje, eu sou um dos profissionais mais caros que tem no mercado de esporte eletrônico, sem sombra de dúvida. Eu já tenho evento para julho de 2023, para vocês terem uma ideia. Caramba. Até lá eu já tenho evento já marcado, certo. O meu evento mais próximo é daqui a um mês e meio na praia de Balneário Camboriú. Eu vi que você tá montando uma arena lá, né? É uma arena. Eu vi no seu Instagram. A arena é gigantesca, assim, e ela é a primeira do mundo. Nunca ninguém fez um projeto desse. Eu adoro esse tipo de projeto, que é aquele projeto... O inovador. Super inovador. Eu tive, por exemplo, o MMA Experience, que eu fiz, pela primeira vez eu juntei luta com game. Que o meu sócio era o Bruno Gagliasso, a Giovanni Eubank e o Roberto Baldaconi, que é o pai da Giovanni. Não conheço esse. Não tem WhatsApp deles. Não sei quem é. Mas para vocês terem sozinho ideia pequeno aí. de como era inovador. Então, assim, todo tipo de projeto inovador, eu gosto de coisa diferente. Eu não gosto de mais do mesmo, porque isso enjoa. Mas, assim, por mais que seja legal, você vai, aos poucos você vai indo, mas assim, se você não muda o aspecto, aquilo... Tá saturada, né? Uma hora satura. Então, assim, esse modelo de arena que a gente criou com o pessoal da Sportion, que, putz, o pessoal nota 1000, veio para revolucionar. Porque, assim, é gratuito, tá lá para você ir lá brincar, e você tá indo lá, pô, quero ver uns negócios diferentes. É uma experiência, você vai lá e brinca. Tanto é que o evento já tá feito, a prefeitura já aportou uma parte da ajuda para nós, de parceria. Já tem, tá muito grande para o negócio que a gente lançou há 2 meses atrás. É que você traz um know-how absurdo, né? Então a galera confia, não tem nem como não, né? É onde tá a experiência e o cabelo branco, né? Que eu brinco, né? É onde falta. Porque nesse mercado. A nossa barba branca é só de burrada, né, Marquito? O Moacir já. O Moacir dos cabelos brancos é de experiência, de experiência. E de dor de cabeça às vezes, né? Vem bastante, verdade. Moacir, você é garoto novo, tá chegando agora nessa área, inexperiente. Vou te dar uma dica, hein? Presta atenção. Você torce pra que time? Eu torço pro Palmeiras. Palmeiras, tá certo. Você vai lembrar muito bem coisa de 10, 15 anos atrás, antes de assistir um jogo, quando você ia pro estádio. Antes da partida começar, provavelmente o time juniores jogava, um outro time jogava pra ir pro público que está chegando e ir assistindo e torcer também e aguardar o jogo principal do Palmeiras da Série A do Brasileirão, por exemplo. Isso, infelizmente, parou de acontecer por conta que acabava estragando o gramado. Então, os jogos antes dos jogos principais não ocorrem mais. Mas você pode, hoje em dia, nos estádios modernos, colocar num telão um campeonato de FIFA, por exemplo, entre Palmeiras e um outro time, qualquer 2 pessoas jogando, para ir incentivando a plateia a chegar antes para assistir esse campeonato, esse jogo ao vivo de esportes, e não vai prejudicar nada. Você vai só achar públicos novos, um público novo, que é um público que está indo para o estádio, um pai de família, um avô, que seja uma criança mesmo, e vai estar lá no telão, um jogo, e por que não? Por que não pode chamar esse tipo de publicidade para o esporte também? Pode, é interessante, mas eu vou dizer uma coisa para você que é muito importante. Por que você, ou eu, ou qualquer um de nós acaba gostando de futebol? Porque alguém embute em você. Então, seja palmeirense, seja corintiano, seja não sei o quê. Alguém fala para você, pô, a torcida não sei o quê. Aí você vai no estádio, aí vem aquela coisa toda, você fica empolgado, né? Uhum. Só que está acontecendo uma disrupção muito grande. Os jovens não estão interessados em futebol. Os jovens estão interessados em esportes eletrônicos. Entendi. Eu não dou mais 30 anos para a gente quebrar tudo que é maneira de assistir com o esporte eletrônico. Porque o pai nosso tá todo empolgado. Não, filho, vai lá, vamos no estádio, vamos ver o time X. Hoje, cara, uma molecada é esporte eletrônico. Tanto é que a gente precisa, para uma final de LoL, a gente precisa de minutos para vender tudo. No caso da SL lá, que vai ter o evento no Rio de Janeiro, foram segundos para eles venderem todos os ingressos. O Major de CS, né? Exatamente. Vendeu, então, assim, o pessoal ficou chateado que não conseguiu comprar, vendeu muito rápido. Pois é. Então, assim, mas a grande verdade é que você tem uma visão
distorcida do futebol pro game, que a molecada nova que vem esquece. Eles não querem saber. Eu não gosto muito de futebol. Eu torço porque eu gosto, acho legal. Sim. Mas eu não vou no estádio, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas para ir para um esporte eletrônico, eu iria de boa, e ainda achando muito bom. Então tem muitas questões dessa. Outra coisa, a questão da violência. Você vai lá, você vai no. Aí fica aquele monte de babaca que não entende, falando, eu jogaria ali. Eu quero dar umas porradas nesses caras. Aí fica. Cara, aí você olha o bendito do jogo de esporte no estádio, é todo mundo igual, ninguém tá nem aí, tá pelo jogo. Tá pelo jogo principal. Exatamente, não tá pelo time A, B. Pô, obviamente que tem, o cara torce pro time tal, eu torço pro tal. Mas eles querem ver as melhores jogadas, eles querem ver a coisa, aquela emoção de estar ali. Cara, sai todo mundo junto, não tem porrada, é uma maravilha. Vai numa final de São Paulo, sei lá, Corinthians e Palmeiras pra você ver. Você tem um problema de risco de vida, cara. Sim. É um negócio maluco. Ou seja, por isso que eles colocam torcida toda única, única, para não ter essas porradas, cara, senão o bicho pega. E o que eu vejo no esporte, no e-esporte, no esporte eletrônico, é essa disrupção. É essa maneira de achar que as coisas podem acontecer dentro do estádio, todo mundo feliz, sair todo mundo feliz e abraçado, e ninguém querendo matar o outro, porque o cara torce para PEN, o outro torce para INTZ e por aí vai. Então é outra história. Sinceramente, você quis rezar o Pai Nosso pro padre, entendeu? Acho tentei ensinar, né? Ele tem 11 anos de experiência, o Marco chega com uma ideia como se fosse, né? Não, mas deixa eu te dar uma dica pra você melhorar seu capital. Tentei ser sócio dele e não consegui. Mas é engraçado que o Marco tá cheio de boas intenções com essa ideia e não é, analisando muito bem, não é 100% ok, né? Mesma coisa um pouco do que o Moacir falou sobre o jogo justo, né? Botou toda a esperança dele, não deu certo e vem a frustração. Total. Engraçado. Mas é normal. Eu acho que tipo, a minha dor me faz crescer. Aquela tal coisa, o que não te mata te fortalece, né? Então eu vi uma pessoa muito mais experiente, assim, literalmente, gente, se vocês observarem meu Instagram e minhas redes sociais, todo evento que eu tô fazendo é lotado de gente. É lotado. Então, assim, você tem um Campus Party lotado o tempo todo, você tem evento no shopping lotado o tempo todo, cara, isso dá um orgulho danado quando você faz. Então, eu parei de ser aquela pessoa que parecia para ser aquela pessoa que é. Ou seja, não é o parecer, é o ser, entenderam? A minha pergunta referente ao jogo antes do jogo, né? O jogo esportes antes de um jogo de futebol, é mais você tá com a estrutura pronta ali. Você já tem um evento para acontecer. Eu achava que isso ia atrair mais público que vai para assistir o esportes e aproveita para assistir o jogo de futebol de verdade. Mas pela sua experiência, então, esquece, não vai existir isso. Não vai. É mais fácil você colocar uma área de experiência dentro do jogo de futebol mesmo. Por exemplo, terminou o jogo, tem intervalo, a molecada vai lá e brinca. Entendi, está aqui. É muito mais eficiente do que você colocar alguma coisa de jogo antes, porque o cara vai olhar aquilo, o cara que tá querendo ver um jogo do Corinthians, ele quer ver o time de futebol, sim, em vez de ver um time de esporte eletrônico. Tá? Essa é a verdade. O Pacaembu vai ter alguma coisa assim agora. Não sei se você tá por dentro do projeto do novo Pacaembu. Não sou eu que estou, mas aquilo é um desperdício de dinheiro, é um elefante branco no meio de São Paulo, porque virou mania agora, todo mundo quer fazer arena. Sim. Todo mundo quer fazer arena. Se você observar o projeto de uma maneira crítica, você vai perceber que aquilo é um baita desperdício de dinheiro. Para começar, é numa parte reta. Tem o maior painel de LED do mundo, não sei o quê. Se o cara tá lá no canto, ele não consegue ver quem tá no meio. Entendeu? Não é aquelas televisões curvas de antigamente. É interessante que essa visão técnica eu comecei a ter quando eu comecei a fazer evento. Então, assim, o local, da maneira que você põe, como se é estádio ou se é pleno. Cara, assim, sinceramente, obviamente que quem vendeu aquilo tem que falar que é bom, que é lindo, maravilhoso. Sim, óbvio. Mas é um desperdício de dinheiro, porque assim, as arenas que nós temos hoje já em São Paulo já não comportam poucos eventos que tem. Por quê? Porque você fazer um evento presencial é muito caro. Sim. E outra coisa, aí tem uma disrupção, Marco, que você falou, que eu digo uma coisa muito interessante para você. O custo de você fazer uma partida de esporte transmitida é muito maior que um custo que você vai fazer uma transmissão de futebol.
Porque os caras estão lá, você coloca a câmera XXX e filma o cara, acabou. Aí fica diversificando em cada câmera. Pega uma partida de esporte, que você tem spec, que você tem que ter um VMix, que você tem que ter o modo espectador ali para o cara ver o que o outro está fazendo. O jogador tem que ter um delay, porque ele não pode ver o que o outro está fazendo. Você não pode colocar a tela atrás, tem que colocar ela um pouco em cima, porque o cara não pode ter o reflexo e ver o que o outro jogador tá fazendo. Cara, assim, parece que é bobo, mas a complexidade de você fazer um campeonato de esporte eletrônico, você tem que ter aquela rede, todo mundo cabeado, o que o cara tá fazendo lá, o outro tem que ter 0,2 milissegundo para responder no outro, o monitor que tem que estar na frente do cara tem que ser um puta monitor, então tem que ser 144 Hz com a resposta super rápida. Não é um negócio simples. Sem mais PCs, perguntas, né? Meritíssimo. E os PCs baratinhos, PCs que rodam. Então no mínimo de 15 a 25 pau. Quando tem o presencial, isso é uma dúvida que me surgiu agora, mas os caras não levam o próprio computador, né? A própria... Não, eles levam teclado e mouse e headset. O restante a config é vocês que fazem. A gente que faz. Isso é um outro problema, porque aí você tem que ser... Imagina assim, você tem um time lá e de repente sai um time para entrar outro. Aí todo um setup diferente, aí dá conflito no diabo do teclado do cara com a máquina. O drive não bate. Tem vezes que você pode ver. Uma dor de cabeça. Não, total. Você pode ver que muitos dos campeonatos de esporte eletrônico eles demoram. Assim, raramente acontece na hora, porque se o cara que estiver comandando não tiver uma puta experiência boa, cara, vai atrasar 1 hora, 2 horas. Cara, vai atrasar 1 hora, 2 horas. Por quê? Porque aí o cara tem que setar, aí não tem o DLL do teclado, do negócio, não tem. Aí você tem que colocar um anti-cheat para ver se o cara, porque não sei se vocês lembram, tinha época que eles tinham cheat no mouse. O cara colocava um chip no mouse que ele detectava o jogador errado. Aí descobriram isso, aí tá todo. Então, assim, é muito complicado para você fazer. Eu fiz um evento em Luiz Eduardo Magalhães, em março desse ano, que foi muito bom. A gente colocou 48 jogadores de Free Fire para jogar junto. Se você vai lá no meu YouTube, você acaba vendo essa cena. Cara, o que foi aquilo pra gente fazer, meu Deus do céu, é fogo. 48 jogadores. E aí do Free Fire, como é que funciona também? Vocês fornecem o celular? Aí é o celular. Não. Aí é o celular dos meninos, só que a gente tem que fornecer a rede, aí todo mundo tem que jogar naquela sala, e naquela sala a gente começar a fazer partida. É outra história. Gente, é bem complicado, não é nada fácil. Pois é. Mas assim, quando faz o show, aí quando funciona, quando funciona é lindo, né? É só alegria. Imagina. Além a Brasil League, hoje é uma como é que chama? Mas ela não é uma corporação que organiza outros campeonatos, é uma liga só de um jogo específico. Mas a gente está querendo expandir para outros jogos. Por enquanto é só o Warzone. Só o Warzone. Né? Mas eu já falei com eles que assim, vamos colocar todo tipo que é jogo no meio. Jogos gratuitos ou jogos também pagos, como FIFA, por exemplo? O que vier. O que vier, entendeu? Assim, então, por exemplo, eu também fui sócio, né? Infelizmente, porque esse foi um dos projetos que também me dei mal. Foi o da 7W Play, que era uma liga que tinha a Coel, que é a maior liga de FIFA. Eu conheço a Coel. Da América Latina. É um puta projetão, lindo, maravilhoso. O problema é que tem sérios problemas de quem tá à frente dela, e por isso eu desisti do projeto. Entendi. Então não dá. E o problema que a gente tem hoje no mercado de games, tanto de esportes como todos, é o amadorismo desse pessoal, mesmo os que estão há muito tempo no mercado, tá? Então, o cara que está há muito tempo no mercado, ele se torna arrogante, ele não tem humildade. Então aí é diferente, ele não escuta ninguém, o cara já acha que está num trono, e aí por aí vai. E às vezes você pega gente que os caras têm projetos bons, têm coisas legais, mas assim, o cara tem todo o poder financeiro na mão, então ele controla o caixa da empresa como fosse o caixa pessoal dele. Isso aconteceu nas minhas 2 últimas empresas. Isso é muito errado. Tanto na 7W como na Talent. O dono controla o caixa. Então você não sabe o que está acontecendo. Aí de repente o cara só vem e fala, acabou o dinheiro. Mas como acabou o dinheiro? Você não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, não pegou dinheiro assim, pegou assado. E esse é um problema sério hoje que a gente tem no mercado de games. Então entra muito amador. E tem aquele cara que diz que tem a super experiência, vende bem o produto, que aí depois na hora de entrega vira uma entrega pífia, uma entrega ridícula. Aí você está lidando com uma empresa gigantesca, uma Claro Game,
E a tua entrega é uma entrega pior que a amadora, entendeu? Hoje- Então tá. Você falou que tem bastante companhia que não era inicialmente voltada para game, que agora abriu os olhos para o game. Você falou mesmo da Claro, né? Tem a Claro Game, Uhum. tem bastante outras empresas que já começam. Daqui a pouco vai ter a Globo Game. Não sei nem como é que a Globo não abriu nada ainda, porque eles gostam de. Não, na verdade eles abriram. Eles Tem- têm uma tem parte deles de também. game, tem, Aí. que é uma empresa também que faz esporte eletrônico. E a gente Mas também tem os times de futebol, né? Que também já se envolvem com o esportes, né? Tem É. o Santos é forte no Rainbow Six, que eu sei, o Corinthians é muito forte no Free Fire. Então, Você tem uma ligação com o Cruzeiro, não é, Moacir? tinha. Tinha uma Era, ligação com era o na, Cruzeiro. na 7W Play, por isso que eu saí de lá também. Mas esse aqui é outro problema. Já não ia é pedir que... o contato do Ronaldo pra gente, Marco. O que acontece geralmente com esse tipo de coisa é assim, ou você oferece um time de esporte para um time de futebol, que o cara que está lá não conhece nada de esporte, então qual seria a vantagem mútua? Aproveitamos dessa, digamos, marca que está no esporte tradicional, que todo mundo gosta, e que a marca do esporte tradicional tenha essa parte mais jovem, que seja a parte do esporte eletrônico. Nenhuma delas funcionou até hoje e nenhuma delas funciona, tá? Para começar. Então, assim, você tem um monte de time de futebol entrando porque o outro time de futebol tem uma parte de esporte eletrônico. Só que existe um problema sério chamado você tem que ter metodologia, entrega e tudo mais. Aí o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, no do Cruzeiro a gente tinha no Corinthians o eFootball e o Brawl Stars. Brawl Stars também? Caramba. Também, tinha o Brawl Stars. Inclusive os meninos foram vice-campeões do torneio que teve aqui. Olha só. Aí eu comecei a olhar e falei, poxa, interessante, né? Então tinha um projeto de uma empresa de fora que queria fazer só com time de futebol. Então foi só assim, foi o time de futebol do Boca, quer dizer, o time de esportes do Boca, o time de esportes do Corinthians, e a gente fez um negócio. Na hora de pagar, os caras simplesmente falaram, não gostamos, acabou, não vou pagar. Cada um. Entendeu? Então, assim, chegou num ponto que você olha que vantagem você tem de ter um nome que nem o Corinthians. Eu, sinceramente, hoje não vejo vantagem nenhuma. Alguns acham que tem, eu não vejo. Tá? Eu respeito quem vê e tal, não quero criticar, mas eu tenho que ser correto devido à minha experiência. Tá? Sim. Hoje uma empresa, por exemplo, que não tem nome nenhum de esportes e está muito bem, por exemplo, é uma Loud. Tá Entendeu? muito Então, assim, bem, né? Entendeu? É uma empresa que não tem nada a ver com futebol. Futebol. Aham. Então, assim, tem que saber dosar isso, porque o que acontece? O futebol não vê os games como alguma coisa muito boa. Tanto é que você pode ver, eles não colocam nas redes sociais dele a maioria das vezes, não misturam. Então, rola um conflito entre eles. Um tempo atrás, se não me engano, foi no Flamengo. O time de League of Legends do Flamengo é fortíssimo. Uma conselheira ou diretora do Flamengo da parte de futebol falou mal do departamento de esportes, sendo que assim, o Flamengo, batendo o CBLOL, sendo campeão ou sendo vice, internamente os caras não respeitam, né? E não, é o nome porque... Flamengo. Porque você pensa que é um pessoal das antigas, é um pessoal que não está acostumado porque assim, eles estão acostumados, assim, o futebol está acostumado com royalties milionários de TV, royalties milionários de não sei o quê. Sim. Aí você chega com um esporte eletrônico que o cara faz um streaming da casa dele e fica com não sei quantas mil pessoas assistindo e não tem dinheiro nenhum rolando no meio. Então, assim, é uma disrupção muito grande para o futebol comparado com o esporte eletrônico. E eu pude perceber isso muito bem. Eu fiz o campeonato e eu tive muito junto desse campeonato, que foi o E-Paulistão, que era da Federação Paulista de Futebol. Eu fiz junto com o pessoal da CTW. A gente estava fazendo lá o campeonato. O que a gente pedia? Somente o engajamento dos times. Quase zero. Zero. Ninguém postou nada. Os times menores postavam, entendeu? Então, para eles é bom, né? Exatamente. E aí você tinha lá o Botafogo do... como é que fala? Ribeirão Preto, que inclusive eles foram os campeões do Paulistão. Você coloca esses caras lá e aí ficou muito bom, sabe? O campeonato atingiu o objetivo, mas assim, apoio zero. Dos clubes. Zero, nada. Inclusive o sucesso do projeto estava muito ligado ao apoio dos times, que não teve, entendeu? Não teve. E a gente pediu o quê? Que os caras tweetassem no Twitter deles uma vez, ou que o outro esquece. E lá tinha Palmeiras, Corinthians, Santos. Não tinha Palmeiras, porque o Palmeiras não estava no PES, que o jogo oficial era o PES. São Paulo, Corinthians, Santos. Todos os outros menos Palmeiras. Então deu um baita trabalho pra gente fazer isso, porque tinha
tinha uma entrega que você tinha que colocar a camiseta do jogador no jogo, no PES, então você tinha que colocar um patch lá para colocar a camiseta do Água Branca, Água Santa, e do Botafogo de Ribeirão Preto no jogo. Dava um baita trabalho isso para fazer, e assim, os caras achavam que não era nada, né? E assim, se você pega a primeira transmissão para a última, você vai vendo que vai melhorando muito a qualidade, a gente foi melhorando. O primeiro foi bem difícil de fazer, mas depois a gente foi melhorando. E nota, não teve R$1 dos times, era só o engajamento. Não teve nenhum real da federação, não teve R$1 dos times, não teve. A gente acabou assumindo todo o custo na época. Foi um custo baixo, não foi um custo alto. Mas mesmo assim a gente acabou tendo que assumir todo o custo do projeto. Então, quando você assume um custo total do projeto, isso é bom? Não é, entendeu? Então tem vários fatores desse sentido que acabam você tendo que olhar com muito carinho essa questão de games, porque senão você pode ter um problema muito sério financeiro lá na frente. Eu tava pensando aqui que o Eric brincou no começo do programa, né? Que você não sabe os bastidores da gravação de um podcast. Eric, você não sabe os bastidores de um campeonato de esportes, meu amigo. A gente acha que é dinheiro fácil, que é só chamar os caras e falar, senta aí na Lan House e sair jogando, né? Nada. Aí cai a internet, tem que ter 2, 3 internet de backup. Eu vou dizer uma história pra vocês, sensacional. ESL, 2016, Pro League. Eu cheguei para os caras e falei assim, vocês vão fazer algum programa anti-ataque hacker? Não precisa. Eu falei, gente, vocês precisam? Não precisa. Gente, vocês estão gastando $1,5 milhão num evento aqui. Vocês não querem gastar R$15 mil num cara um anti-hacker? Para cuidar de um firewall? Não precisa. Tá bom. Tinha uns 30 alemães lá falando que não precisava. Beleza. Partida da SK contra um outro time, que era o time brasileiro. SK era o time brasileiro. Bombando a live. Tinha acho que nessa hora tinha 22 mil pessoas simultaneamente e quase 500 mil unique views. Tava uma loucura. Pra você ter ideia, foram 50 milhões de views nesse campeonato. Tá? Foi o primeiro grande campeonato da SL a bater esse número todo. Agora não, já bateu, mas na época foi o maior. Hoje é só a live do Gaules bate 200 mil, né? Transmitindo. Hoje o Gaules tá em cima da carne seca. Aí quando tava lá o negócio lá bombando, entra um ataque da China e derruba o servidor. Que delícia! Que delícia! Os caras foram terminar a partida 10 horas da noite no banheiro. Que a gente teve que colocar uns cabos de rede para no banheiro. Os caras, 11 horas da noite, os caras tudo cansados lá, o Fallen. O pessoal cansado pra caramba, jogando do lado do banheiro. E você com a plaquinha, né? Eu avisei. Eu não falei nada. E ainda fui chamado de incompetente depois, tá? Porra, sobrou pra você ainda. Sobrou pra mim. Você não foi competente em persuadir o pessoal a colocar o anti-hack, né? Deve ter sido isso. O Moacir vai trabalhar nas urnas eletrônicas também, Eric, pra evitar qualquer tipo de fraude. De fraude e tudo mais. Muito bom, muito bom. Você já parou pra pensar quem seria o Moacir hoje se não fosse o Jogo Justo? É uma boa pergunta. Eu acho que o Moacir hoje... Eu fui primeiro, antes de tudo, eu fui colecionador de games. Eu tinha a maior coleção do Brasil. Só de aparelho, eu tinha 236 aparelhos diferentes. Nada mal. Diferentes. Na sua grande maioria, japonês. Japoneses, né? Então tinha raríssimos. Playdia, Pin-Pin, coisas que ninguém nunca ouviu falar no Brasil. Você tinha o Nintendo Station? Nintendo Station, não. Que é o primeiro protótipo, né, que a Sony ia fazer de CD. Esquece, aqueles ali futuro, né, quando aparece. Eu tinha o 64DD, que era aqueles cartuchos zip drive que ninguém tinha. Caramba. E aí você desfez dessa fortuna toda aí? Eu vendi pro Alex Mamed, que é hoje o maior colecionador de games aí do Brasil. Ele tem assim porque assim, o que tá acontecendo? Eu não tinha onde colocar esse monte de coisa. Você virou um acumulador, né? Virei um acumulador. Aí tava tudo lá no meu estacionamento, lá na época que eu trabalhava com estacionamento. Tudo embalado. Aqui eu tava começando a empoeirar, a não funcionar. Eu falei, vou vender isso aqui, não tem onde pôr. Tá certo. Aí foi. Acabou que eu vendi tudo pra ele, eu fiquei feliz, ele ficou feliz. Todo mundo saiu ganhando. Aí eu era colecionador, então eu ia ser só mais um entusiasta. Mas a partir do Jogo Justo, eu comecei a partir de colecionismo, eu fiz o Jogo Justo, aí depois eu pulei para eventos, né? Eu trabalhei 2 anos e meio à frente de publicação. Eu tenho um know-how no Brasil que poucas pessoas têm. Eu passei pela distribuição,
eu passei pelo desenvolvimento de jogos indie, eu passei pela distribuição em jogos digitais, que eu trabalhei 2 anos e meio para uma empresa da China, que é a Halo Digit, aqui no Brasil. Eu era o chefe de direção de games, de publicação de games. Aí depois eu fui para a ESL, passei 2 anos e meio à frente da ESL, que aí é esporte eletrônico, e daí em diante eu não saí mais. Só que hoje eu percebi que trabalhar como autônomo nesse meio é muito melhor do que você trabalhar para uma empresa. Porque a empresa tem aquelas tal coisa, o cara cisma com você da noite pro dia e não quer mais saber. Aí eu falei, deixa eu trabalhar como autônomo. Hoje, o que eu recebo mais aqui é proposta para ser sócio de alguma coisa, para alguma coisa fazer comigo. Hoje mesmo, quando a gente está falando, eu recebi uma proposta de uma empresa de jogos indie, muito legal, por sinal, os meninos estão na Irlanda, são brasileiros, estão na Irlanda, que eles querem que eu seja sócio deles para promover os jogos deles. Legal. Então, assim, é o que está acontecendo, né? Assim, você tem muita experiência e essa experiência faz com que você acabe entrando em vários ramos. Eu acho isso o máximo, assim, eu sempre gostei. Marco, acho que vai ter que engavetar aquele e-mail nosso do Vai Lugar hoje, que o homem tá muito caro. Abrir nosso Pix aqui. Cara, hoje eu sou profissional, cara. Eu confesso. Mais fácil ele patrocinar a gente, Eric. Exatamente. Marcolino, mas eu tenho uma solução para o Moacir nos patrocinar, que é através do nosso apoio coletivo. O que você acha? Ah, que delícia que seria, hein? Já pensou? Tem o nome do Moacir ali pagando o tier máximo pra ouvir você cantando Legião Urbana e eu tendo que falar bem de PlayStation, Eric? Seria demais, hein? O tanto que o Moacir é gente boa, ele não faria isso com a gente, mas eu falaria com muito prazer das empresas do Moacir, né? Porque além do nosso apoio coletivo ser algo para, obviamente, angariarmos fundos para o nosso podcast, Sim. Esses fundos 90% retornam em sorteio para os nossos apoiadores. Também existe um range que a gente fala sobre as empresas que nos patrocinam, né, Marcolino? Exatamente. Por falar em concurso de sorte, hoje, antes de gravarmos o episódio com o Moacir, teve o sorteio para os ganhadores de junho. Uma galerinha que nos apoiou em junho teve o retorno agora no mês de julho. Por isso eu falo, apoia o Vai Lugar hoje agora que tá barato. Depois a gente vai ficar enjoado, hein? Depois a gente vai ficar enjoado. E novamente tivemos premiações, né, Eric? Normalmente as pessoas pedem gift cards para videogame. Então, se você tem interesse, você pode apoiar a gente e tem a oportunidade de ganhar nesse concurso de sorte R$100 para gastar no seu jogo preferido, Eric. No seu loot box preferido, por que não? Né? E não é um valor abusivo. Por apenas R$10 você já nos apoia e pode ganhar um númerozinho da sorte para concorrer, Marquito. Nada mal. E Marcolino, como eu já tinha falado e acabei me atropelando, além de concorrer, as empresas podem anunciar no nosso podcast através do nosso programa de apoio. Ainda tá um valor interessante. Quando a gente ficar famoso, as empresas vão se degladiar pelo valor de hoje em dia, né, Marquito? Quais são as empresas que patrocinam esse podcast, Marquito? Hoje eu tive uma ótima notícia de um patrocinador, hein, Eric? Quem diria, então, que o Lenid Motel tem um aplicativo para celular? Veja só você. Isso mesmo, Marcolino. Lenid Motel, que é um dos nossos primeiros patrocinadores, né? Fica situado ali na Avenida Washington Luiz, número 1003. O Lenid Motel, que possui uma vasta quantidade de suítes personalizadas, suíte com hidro, tem suíte com piscina, suíte com ducha dupla, cama, espelho no teto, tudo para você ter uma experiência diferente com o seu parceiro, parceira, com quem quer que esteja te acompanhando. Lançaram também um aplicativo. A gente sempre fala pra galera seguir no Instagram, né, que é o @lenidmotel. Vamos falar agora pro pessoal também baixar o aplicativo, que é Lenid Motel, e lá também para ficar por dentro de cupons, de promoções, ver também as suítes. É possível fazer reservas pelo aplicativo também. É mais uma maneira prática de poder ter uma experiência bacana no Lenid, Marquito. Dando um bom exemplo, você está ali de bobeira em casa, assistindo uma televisão, de repente pinga uma notificação do iFood ali. Você fala, pô, vou utilizar esse cupom aqui. Já pensou em pingar uma notificação do Lenid Motel? Mais um motivo para você aproveitar essa oportunidade e pagar, então, menos nessa ótima experiência que você vai ter no Lenid Motel, Eric. Boa, Marcolino, não perca a oportunidade de conhecer o Lenid Motel. Próximo patrocinador nosso, Marquito, é a SDC Importes, que é a loja de artigos esportivos no Instagram, que ela conta hoje com camisas de futebol americano, NBA, tem também agasalhos, moletom, e agora também estão com chuteiras, né, Marquito? Sim.
A SDC ainda não tem aplicativo, né, Eric? Mas é uma ótima oportunidade, por que não? Afinal de contas, fica muito mais fácil você encontrar o seu produto através do celular, filtrar ali qual camisa eu quero, qual produto que vai me achar interessante. Tem muitas informações no Instagram, tá muito bonito, aliás, lá. Fotos das camisas, mostrando a qualidade, mostrando o tecido. Mas um aplicativo cai bem, hein, Pedrão? Por que não? Aproveita essa ideia. Já fica o alfinete aí pro Pedrão. Mas enquanto não tiver o aplicativo, como o Marco falou, entrar no Instagram deles, @SDC Imports, para dar uma olhada no catálogo. Chegando ano de Copa, com certeza vai ter umas promoções de camisa do Brasil, né, Marquito? Aliás, estamos em ano de Copa. isso. Está chegando a Copa, né? Então é interessante o pessoal ficar por dentro lá do Instagram da SDC Imports. Aliás, Eric, falando em Copa do Mundo, um dos primeiros lugares que já soltaram as camisas das seleções oficiais dos jogos da Copa foi na SDC Imports. Verdade, lançaram, eu vi lá de Portugal que você mandou, que é feia pra caramba. Mas se você já quer garantir a camisa da sua seleção que vai jogar na Copa do Mundo, SDC Imports. Boa, então vamos para o último, que é a Panificadora da Serra, Marquito, que fica na região de Itapecerica da Serra. E como o Marco já falou anteriormente, a gente só falar que o pão lá é bom, hoje em dia não vale mais que padaria que só tem pão, é padaria normal, né, Marquito? Exatamente. Você pode ir na Panificadora da Serra e experimentar um almoço muito especial. Você pode ter frios fresquinhos, tem muitos produtos, doces, bolos, diretamente. Então, no Instagram da Panificadora da Serra, você tem acesso a essas informações ou indo diretamente lá em Itapecerica da Serra e conferindo pessoalmente e aproveitando essas delícias, Eric. Muito bem, Marcolino. Então, fica mais uma vez aí. Quer ouvir a sua empresa sendo anunciada no nosso podcast? Ou, o mais importante pra gente, óbvio, quer apoiar esse podcast a continuar crescendo? apoia.se/vai apoiar hoje, Marquito. É isso. Vamos então para o último tópico aqui que a gente tinha colocado. Eu tenho uma menininha de 11 anos que é aspirante a game, moça. Dá para ela virar uma pro player daqui a um tempinho? Temos hoje já escolas de pro players? Como é que funciona isso? Temos, assim, ainda vai lá, vou dar um spoiler legal. Então, a gente está lançando pela Saga, né? O curso de pro player. Ele vai comer pro player e não só pro player, para amador também. Mas a gente vai lançar já esse mês. Mês agora de julho, já foi feita a gravação do primeiro vídeo. Peguei os professores amigos meus, que são técnicos dos jogos, aí a gente vai ter vários cursos de jogos para estar lá. E pode sim, porque se você pensar bem, um menino de 14 anos da Argentina, 16 anos da Argentina... $1 milhão. Você vê? Então, assim... Campeão de Fortnite, né? Exatamente, esse só foi um, tá? Eu posso dizer, não vou falar o nome por motivos éticos aqui no Brasil, que o cara ganha por mês com o que ele faz, é um cara bem conhecido do meio do esporte, ele ganha R$1.360.000 por mês. E ele não tem 18 anos. Então, pena que é reais, né? Podia ser dólar, né? Poxa vida. O Moacir não vai falar, mas eu conheço um que é nessa pegada, um tal de Nobru, que ele é grande desse tamanho, assim. Esses caras estão ganhando. Nobru, não precisa nem muito longe, até o menininho lá, que é o Boca, que ficou famoso fazendo. Ele não é um cara pro player de Free Fire, mas ele cresceu por causa do Free Fire dentro do cenário. Acabou que hoje ele é mais da comédia, assim, da brincadeira, mas é um moleque que bomba também, deve se dar bem nesse ambiente. Eu conheço um amigo meu que ele toma conta das contas dos influenciadores de um banco aí. Ele fala, tem cara que ganha, tipo assim, os que estão ganhando pouco é 100 mil. Jogando videogame. Tem, obviamente, que tem os que ganham muito mais, claro, mas eu tô falando daqueles que alcançaram um patamar que até ontem eram completamente desconhecidos. É que até a gente já gravou uns episódios anteriores e eu usei esse mesmo tema e vou repetir aqui. Tá se tornando virar streamer ou pro player, o novo, quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. É igual você falou, a criançada hoje em dia não quer mais saber de futebol, eles querem saber de games. É por isso. Molecada, o sonho, pergunta pra minha filha o que ela quer ser, ela fala, eu quero ser youtuber quando eu crescer. Eu quero ser gamer. Não vem outra profissão na cabeça, que é o que tá em destaque, né? Exatamente. E assim, é engraçado, a gente falei desse jeito, parece que é algo negativo, mas não é. É que tá em destaque e com motivo, né? O retorno é absurdo. Vamos dar uma notícia bem legal, interessante para vocês, por exemplo. Vocês sabiam que nas favelas do Rio de Janeiro o tráfico tá proibindo Free Fire? Quem tem Free Fire no celular? Não sabia. Pois é, porque ele tá tirando os meninos do tráfico. Olha só. Entendi. Exatamente. Então, assim, eu até tenho um que eu conheço, eu queria que ele fizesse um vídeo falando, mas obviamente ele não pode falar, porque senão, sei lá,
é um atentado contra a vida do menino. Com Mas certeza. ele falou, os caras estão, a gente começa a subir, eles querem olhar o celular para ver se tem Free Fire Instalado. Tô instalado. perdendo os aviãozinhos, né? Você vê? Que absurdo, louco, né? cara. Olha, Que loucura. olha que coisa interessante que está acontecendo. Então é algo que a gente não imagina. É uma quebra de paradigma. Sim. O governo não consegue salvar as crianças, sendo com educação, com o que E o Free for. Fire consegue. E o Free Fire consegue dar um futuro pra esses meninos. Imagina, que loucura. Mas aí volta o que eu falei lá um pouco antes, né? Do governo abrir os olhos pros jogos. O Free Fire é um que não sei como é que não fizeram ainda nenhum projeto. Porque todo mundo que você conhece de Free Fire tem uma história parecida com essa que o Moacir contou, e nem precisa você conhecer muito. Todo mundo sabe que o Free Fire atingiu as comunidades e tem uma galera que conseguiu mudar de vida por causa do Free Fire, né? Mas existe um porém aqui também, porque é muito delicado, tá? As publishers não querem misturar muito política com os jogos, tá? Então, assim, por exemplo, se você pega o manual de uso de regra de um Free Fire, tá lá que não pode ter cunho político e não pode ter nenhum político apoiando. Então, isso também impede. Por exemplo, esse final de semana eu vou lançar em Brasília, em Ceilândia, junto com meus dois parceiraços lá, o Bruno e o Ica, a gente vai lançar a Liga Inclusiva de Esporte Eletrônico na Ceilândia. Ceilândia é onde tem a favela do Sol Nascente. A gente vai lançar bem no comecinho dela a Liga Inclusiva. Ela tem todo apoio político. Tem deputado colocando dinheiro para fazer, mas a gente não consegue fazer isso para o jogo. A gente tem que fazer um centro de treinamento. Pro evento, né? Pro evento. A gente vai lançar agora, se você depois olhar, depois, Eric, lá no meu Instagram. stories lá, no meu stories lá tem lá o lançamento, inclusive o Wilker filmou toda a reforma do local, e a gente vai lançar sábado agora. Mas assim, tem que ter muito cuidado para não colocar essa questão de cunho político, porque senão a publisher deixa de apoiar você. Sim. Ou senão você perde todo o apoio que ela possa dar para você lá na frente. Uma briga meio maluca, né? Muito É doideira. Não, mas eu até entendo, porque imagina, uma publisher gasta milhões de dólares fazendo o jogo, e aí chega o pessoal do nada e, sabe... E toma para ele o mérito, né? Esse é o grande mal que está acontecendo hoje no esporte eletrônico, é a questão das federações. Tem uns caras que não conhecem. Você pode pegar, por exemplo, o CBDEL, é só escândalo. Aí o cara lá que é o dono, ele quer ser o dono do esporte no Brasil, ele colocou isso dentro do estatuto dele. É uma coisa maluca, cara. Assim, como uma instituição que você não sabe, nunca nem viu quem é o cara, abre um monte de coisa fantasma, fala que é o dono do esporte no Brasil. Tem lógica. É um negócio que é patrimônio público, né? O cara tomou pra ele. Não faz muito sentido. Não é nem pra patrimônio público. Esses jogos são propriedade intelectual privada. Eles têm dono. Das empresas, né? Eles têm dono. E o cara acha que ele pode... Você vai fazer um campeonato, o cara quer 10% do teu campeonato. Oi? Você tá louco? Quem é você, né? Exatamente, cara. Assim, maluco isso. Não faz muito sentido. É igual o cara que postou um tempo atrás que ele achava que streamer tinha que pagar um percentual pra publisher dos jogos, porque você tá usando o jogo da... Mano, que a gente já paga os royalties, por exemplo, pra você tocar uma música na Twitch, você tem que ter o direito da música, né? Exatamente. O cara queria que, não, o streamer tem que ter os direitos sobre os jogos. Eu falei, mas se eu comprei esse jogo, adquiri os direitos desse jogo, pô. Mas quem tá te assistindo não comprou. Pois então, ele não tá jogando, ele tá assistindo. Tá assistindo. Nossa, isso é uma briga jurídica boa. Imagina. Pra advogado é um prato cheio, Ave Maria. Que beleza. Marquitinho, é isso? Ouvindo a história aqui do Moacir, eu vejo que o passado foi muito bom, o presente é ótimo, mas o futuro é brilhante, né? Afinal de contas, ele continua investindo, continua pensando no futuro e acredito que muitas coisas boas vão vir pela frente ainda. Exatamente, meus queridos. Pelo menos é o que imaginamos. Assim, é como eu falei, pelo menos o evento vai explodir agora. Até julho do ano que vem você já tem evento para ir. Vamos ver muita cara do Moacir. É que você não aparece, né? Você fica por trás, né, moço? Mas vamos aproveitar e eu vou te fazer o convite, ok? Bora. Então, vamos fazer a surpresa que eu falei para vocês. Opa. Eu tinha uma surpresa. Né? A ansiedade estava até agora, Felipe. Não vai falar. Sim, eu quero fazer na Campus Party de novembro. Campus Party é um evento gigantesco. Sim, sem dúvida. Eu quero fazer uma área, porque a gente tem a Campus Play, que é uma arena de games, tá? Assim, eu não vou confirmar 100%, porque eu preciso, obviamente, o evento não é meu, mas eu vou fazer essa ideia pro pessoal lá de dentro,
que eu quero, dentro da arena da Campus Play, uma arena de streamer, e eu quero convidar vocês pra gente fazer um streaming diretamente da Campus Party. Pô, como que não aceita? Será um prazer. Porra, Eu só preciso confirmar minha agenda, mas... Já confirma, vai ser. Deixa eu dar uma olhada 11. aqui, que oração, das 7 até o dia do evento eu tô livre. Aí eu vou entrar em contato com vocês, obviamente, mas vai ser do dia 11 ao dia 15 de novembro no AMB, tá? Boa. Então eu faço por mim, mas eu vou confirmar ainda, tá? Faço já o convite para vocês fazer um podcast diretamente da Campus Party. Nossa, estamos dentro traço, Marcolino, mais Fechado. ainda, né? Aí vai ser legal, né? Pô, lógico que vai. Mas pra gente será uma honra participar. A gente não tem nem roupa, Marcelo, ainda bem que você avisou antes. Pra comprar. Maravilha, meus queridos, maravilha. Obrigadão pelo convite, pela oportunidade. Falei, Marquito. Pô, eu tô aqui sem palavras, sorriso de orelha a orelha. Poder fazer parte disso é uma honra que eu não tenho nem palavras. Obrigado mesmo pelo convite. Espero que... É um prazer, meus amigos. Eu falei que tinha surpresa. Não, tem que falar Pô, surpresa. é uma baita da surpresa. Que isso. Achei que ele ia só reembolsar meu Fallout, Marquito. Já tá pago, né? Já tá pago. Não, tá Pô. pago. Eu queria tirar toda e qualquer reclamação que eu fiz aqui da Bethesda. Muito obrigado. Moacir, obrigado. Além do convite, obrigado por ter participado aqui com a gente. Acho que foi bastante esclarecedor. O Marquito brincou, mas é verdade. A gente tem vários outros episódios com conhecidos nossos para falar sobre as profissões. A gente tem episódio com advogado, episódio com investidor, porque a gente só conhece a profissão, a ponta do iceberg, né? Dos bastidores só conhece quem realmente está lá dentro. Então, pra gente foi bacana saber todos esses bastidores, e a gente imagina que deve ter muito mais coisa ainda para contar, então a gente vai guardar para Campus Party, então, para contar esse restante, né? Tem muita coisa, obviamente que a gente não pode falar tudo, né? Mas Também o que a gente não, pode né? já foi dito. Então, só agradecer a oportunidade, as portas estão abertas para voltar sempre também. E é isso. Se quiser deixar agora suas redes sociais, ou onde o pessoal consegue te encontrar, te seguir, quais são os projetos futuros, o espaço é seu. Obrigado, meu querido. Assim, primeiro agradecer vocês aí, Marco e Eric, aí, pela oportunidade de falar. Eu acho super bacana, eu adoro podcast. Bacana. Então, o problema é que eu tô tendo tempo. Essa é a verdade. Não, e juro, não, tá insano, gente. Hoje, assim, é reunião atrás de reunião. Eu vou sair, eu tenho exatos Mas daqui a 5 pouquinho, minutos, né? para ir para uma outra reunião aí que também vai se alongar. Mas é um prazer estar aqui, falar abertamente para vocês como é que é o mercado, para quem quiser escutar, né? Então, assim, a informação tá aí, e para quem quiser pegar e escutar através de vocês aí também, aí do Vai Logar Hoje, né? Então, assim, super satisfeito com vocês, obrigado. Nas redes sociais é @Moacir com Y Alves, a maioria é essa. Então, assim, eu tenho Twitter, eu não uso muito, porque aquela coisa, eu realmente não tô tendo tempo para fazer as coisas. Então, eu não consigo, assim, o que eu tô atualizando, que é muito instantâneo, é o Instagram. No Instagram, né? Então, que é Moacir Alves Júnior, com Y, Moacir com Y. Então, aí, esse eu consigo atualizar, porque você faz na hora, ali colocou, beleza, e não dá 5 segundos. Agora, outras, assim, mais profundas, eu já tenho um certo problema. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu também gosto de atualizar bem é o LinkedIn, eu acho que todo mundo deve ter, porque é mais profissional. Então, é Moacir com Y, A.Alves Júnior. Quem quiser me adicionar lá, será um prazer, tá? Assim, às vezes eu não consigo dar resposta, porque eu recebo muita mensagem todo dia, literalmente, tá? Mas sempre que eu puder, eu estou respondendo e tento ser o mais cordial possível, tá? E são essas as questões que eu queria falar das minhas redes sociais. E aproveitar, pessoal, continue o trabalho de vocês. Jogar é um prazer, e a gente tem uma coisa muito boa. Eu trabalho com games e jogo, então eu consigo dizer que eu consegui unir o trabalho ao prazer, e que é a melhor coisa que Melhor tem. coisa. A melhor coisa que tem. Ótimo. Reforçando aqui as palavras do Eric, satisfação enorme falar contigo, Moacir. Eu te conheço, né, como se fôssemos grandes amigos, mas há muito tempo, desde o saudoso portal Xbox, desde a época do Jogo Justo, já ouvi falar muito de você, e poder falar contigo hoje é uma satisfação enorme, é algo que esse podcast proporciona pra gente, conversar com essas pessoas que marcaram, nem que seja um pouquinho a nossa vida, mas são importantes pra gente, e você é uma delas. Obrigado por ajudar o mundo gamer, nem que seja 1%, mas hoje em dia você tá você tem um grande impacto, e como eu falei, o futuro é brilhante, e o nome Moacir vai estar sempre marcado no futuro do game online, dos eventos e o que quer que seja. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a vocês, meus queridos. Marcolino, terminei de baixar o Free Fire aqui no meu celular, vou dar uma treinada já. No Brook, me aguarde. Eu vou abrir aqui uma loot box no meu jogo de azar. Valeu, pessoal. Fui!